você fala sobre vários métodos nos seus conteúdos. Sim. Conta sobre alguns pra gente. Bom, tem um que eu falo bastante, porque ele é bem simples, até ficou bastante conhecido, né? Muita gente fala. E ele é intuitivo até da gente usar, que é aquele método SMART. Você já ouviu falar? Já. Você usa? Então, eu não lembro direito o que é, mas eu já vi esse SMART, eu vi em alguns conteúdos seus. O que é e por que ele é interessante? Tá, o método SMART, ele é um acrônimo, né? Em inglês, cada letrinha vai ser um passo. Então, vou falar de cada uma, que daí vai ficar muito claro até a gente pensar o que é um bom planejamento. Vamos lá. O S seria específico. Então, vem de specific, né? A gente coloca, então, como específico. É aquilo que a gente estava falando. Quero ser mais saudável. Mas o que é isso? Em termos específicos. É dormir mais? É comer melhor? É ter paz mental? Porque ser saudável, né? Você, enfim, que entende disso melhor do que eu, não significa só comer bem. Significa você ter uma cabeça mais saudável também, não? Exatamente, exatamente. Ou até mesmo assim, eu quero me desenvolver mais pessoalmente. Eu quero ter um ano de desenvolvimento pessoal. Mas o que significa isso? Exato. Em termos observáveis. Então, aqui a primeira dica já seria transformar aquela meta num comportamento ou em comportamentos observáveis. De quais comportamentos específicos eu estou falando? Então, puxa, se é autodesenvolvimento, eu vou buscar fazer terapia, eu vou ler mais livros, eu vou ter um diário de reflexão. É o que eu vou fazer? Qual é o comportamento? Então, esse é o S. S. Depois a gente vai para o M. M. M é de mensurável. É alguma coisa que eu preciso medir. Perfeito. Você falou que faz, né? Aquilo de falar assim, eu fico lá olhando ao longo do ano, tal. Então, quando a gente tem algo que é específico e eu consigo mensurar, significa que eu consigo acompanhar. Eu consigo ver se eu estou tendo evolução. Se eu estou atingindo, dependendo da meta, tem algo que eu preciso atingir uma primeira etapa, depois uma segunda etapa. Então, aqui seria o propósito. Então, vamos lá. Tem gente que fala assim, puxa, eu quero emagrecer. Mas quanto? Puxa, eu tenho uma meta tal. Então vou conseguir mensurar aquilo. Quero guardar mais dinheiro. Mas o quanto eu quero, né? Quero guardar, quanto mais dinheiro eu quero guardar. Então, essa é bem simples, é mensurar. Eu preciso ter a capacidade de ter uma métrica. Exatamente. Aí a gente vai pro A. O A é bem importante. Atingível. Ou seja, muitas vezes, aquilo que a gente falou é uma lista de desejos, intenções. Eu não parei para pensar se aquilo é atingível. Num planejamento, por exemplo, anual. Mas você acha que tem gente que coloca casar com o Brad Pitt e daí fica decepcionado que não conseguiu? Não, pode ser. Não sei, você recebe umas pessoas assim no seu Não, é divã? muito interessante, porque às vezes a pessoa ela traz um objetivo, ela não parou para pensar como que ela vai alcançar. Né? E aqui não precisa ser uma coisa mirabolante. Às vezes é só para ficar tangível. Claro. Então o atingível ele vai estar relacionado com o como. Aqui é uma parte do planejamento importantíssima. Às vezes eu posso falar assim, bom, eu quero guardar tanto de dinheiro nesse ano. Mas aí você não parou para pensar como. Tá, mas quanto eu vou reservar, por exemplo, por mês? Dentro do meu orçamento, eu consigo ter um planejamento que me permita isso? Parar de pedir no iFood? Exato. Às vezes você fala, nossa, eu não tenho essa sobra. Mas então, o que eu precisaria fazer para conseguir ter essa sobra? Tem que ser factível. Tem que ser uma coisa muito plausível. Então, atingível, ele já traz esse passo do o que fazer. O R é fundamental. O R é de relevante. Relevante. Relevante significa assim, a gente entender por que aquele objetivo é importante na tua vida, para você. Isso vai ter super a ver, inclusive, porque com aquilo que a gente estava falando, porque as pessoas abrem mão de algumas coisas. A gente pode até falar disso depois, por quê? Porque a gente tem inúmeros fatores que ajudam a gente a abandonar alguma mudança, porque toda mudança é muito difícil, ela tem um custo. Então, a relevância, ela vai estar ligada com a clareza de eu entender por que aquilo é importante para mim. Quer dizer, eu coloquei essa meta, eu tenho que raciocinar, olhar e falar assim, realmente isso é relevante na minha vida? Realmente está condizente com o que eu quero para minha vida? Por que isso é importante para mim? Então, é muito aquele resultado final. Tem até um teste famoso, né, que foi utilizado por um psicólogo, que chamou o teste do marshmallow. Não sei se você já ouviu falar. Não. Isso viralizou em algum tempo aí com as pessoas replicando isso com criança, que é eles pegavam uma criança de 3, 5 anos mais ou menos, colocavam na frente dela um pratinho e colocavam um doce. E aí a fala era assim, se você quiser, você pode comer esse doce agora, ele é seu. Mas se você não comer agora e esperar... Vai ganhar 2. Eu voltar, você vai ganhar 2, né? E isso... foi assim, justamente para mostrar a capacidade de autocontrole das pessoas. E ele chamou isso, né, de a capacidade de retardar a gratificação. Por quê? Grande parte desse experimento explica por que a gente abre mão de metas. Porque a gente está ali trabalhando para uma mudança de comportamento que, na maioria das vezes, as nossas metas como adultos, o resultado não é imediato. Ele é a
longo ou médio prazo. Claro. E a gente tem inúmeras outras coisas concorrendo com isso. Então, quis dar esse exemplo para a gente pensar assim, por que a relevância é tão importante? Se eu souber o porquê, o segundo marshmallow, né? Puxa, vale a pena. Então, eu me mantenho focada naquilo que eu tenho para fazer. Então, esse seria o ponto. E o T, para finalizar, tempo. O aspecto temporal, ele vai ter a ver com planejamento de tempo, de prazo. E aí isso também entra numa coisa interessante. Até um teórico que... Não foi teórico, foi um economista. O Parkinson, ele estava fazendo uma matéria sobre isso e aí levou o nome dele, a Lei de Parkinson, que explica um pouquinho da procrastinação, que diz assim, toda tarefa que a gente tem para realizar, ela vai ocupar o máximo de tempo disponível que a gente tem para fazer. Então, você tem algo para resolver, que você tem 4 meses, você vai resolver em 4 meses. Se você tivesse 2, você resolveria em 2. Então, o que isso nos mostra? Que se a gente não coloca tempo, prazo para as nossas coisas, objetivos, a gente vai deixando. E aí é aquilo, você fala, bom, isso aqui eu quero, vou fazer, mas tem tempo. Daí a coisa vai ficando. Aí então, deixa o tempo... pro último tri do ano. Exatamente, né? As academias lotadas em dezembro, né? Isso. Vamos resolver o problema pro verão. Então, isso é bem importante. Então, são algumas letras, mas elas trazem todos os componentes interessantes para um bom planejamento.